Boa tarde a todas, meu nome é Joyce, aluna da UFPR, e o meu trabalho de conclusão de curso é intitulado Potencial uso de amostras de calha do pré-sal da Bacia de Santos, confecção e descrição de lâminas delgadas. Minha orientadora é a professora Annelise e a co-orientadora é a mestra e ex-aluna aqui do curso, a Joana Rossim. Bom, quanto à organização da apresentação, ela será dividida em introdução, uma contextualização geológica das amostras utilizadas, os objetivos do trabalho, materiais e métodos, resultados e discussões e as conclusões. Bom, introduzindo o tema do meu trabalho, o pré-sal é o maior reservatório de petróleo brasileiro e ele está sob uma pilha de rochas de 3.000 a 4.000 metros de espessura. E devido a essa profundidade e ao fato do reservatório se encontrar abaixo de uma extensa camada de evaporitos, desde a sua descoberta, o pré-sal ele vem apresentando inúmeros desafios. Assim, consequentemente, novas metodologias para análise e interpretação da subsuperfície elas têm surgido. As amostras de calha, elas são fragmentos que são gerados pela broca da perfuração do poço e que são coletados de forma contínua. Geralmente, elas são os únicos dados litológicos recuperados no poço. Um dos benefícios dela é que elas têm ampla distribuição geográfica e estratigráfica e tem um custo relativamente baixo, principalmente se formos comparar com a amostragem lateral e os testemunhos. As amostras, elas fornecem informações para inúmeros tipos de análise, e ela pode ser uma alternativa para unidades sem amostragem de testemunhos ou de amostras laterais. Porém, esse tipo de material ele apresenta várias complicações. Calhas são amostras compostas que refletem as várias litologias perfuradas. Além disso, a gente tem a contaminação por fragmentos da broca e pelo fluido de perfuração. Os fragmentos utilizados no estudo, eles são provenientes do poço 3SO4-SPS, localizado na Bacia de Santos. A Bacia de Santos, assim como outras bacias marginais brasileiras, ela tem a sua origem associada ao rifteamento responsável pela fragmentação do Gondwana Ocidental, no início do Cretáceo. Aqui a gente tem a carta estratigráfica do Cretáceo Inferior da Bacia de Santos e ela engloba as rochas do grupo Guaratiba, com as formações Camboriú, Pissarras, Itapema, Barra Velha e Ariri. Mas aqui a gente vai dar destaque para a formação Barra Velha, Itapema e Ariri, que são as formações das amostras. Bom, começando da base para o topo, a formação Itapema ela é composta por greenstones, constituídos por bivalves, waxstones e pegstones bioclásticos, folhedos ricos em matéria orgânica e folhedos carbonáticos. Já a formação Barra Velha ela é composta por calcários microbiais, estromatólitos, luminitos, folhedos, além de greenstones, pegstones compostos por fragmentos de estromatólitos e de bioclastos. Já a formação Ariri, que é o sal, ela é composta por essencialmente halita, ocorrendo em outros sais também em menores proporções, intercalados com halita, como taquitrita, carnalita, silvita, anidrita e gipsita. Os objetivos deste trabalho são a confecção de lâminas delgadas a partir de fragmentos de amostra de calha e a identificação das faces características das unidades da Bacia de Santos. Esses dois objetivos dão um objetivo maior, que é a validação da análise petrográfica a partir de amostras de calha, especialmente pensando nos carbonatos do pré-sal. Foram selecionadas 10 amostras de uma forma que pudesse englobar diferentes intervalos estratigráficos. Então, foram escolhidas 2 amostras da formação Ariri, 3 da Barra Velha e 5 da Itapema. Antes da confecção das lâminas, as amostras elas passaram por uma etapa de limpeza que teve como principal objetivo a remoção do filme de lama. Então, esse método de limpeza foi desenvolvido pela Joana durante o mestrado dela. Então, antes de iniciar o processo de limpeza, separou-se os fragmentos maiores que 1 milímetro em peneiras de 16 mesh. Foi usado um ímã para remover
os fragmentos metálicos nessas amostras de calha provenientes da perfuração. Depois, esses fragmentos foram lavados com 1 litro de água ideonizada em um becker no lavador ultrassônico por 20 minutos. Esse procedimento foi repetido 3 vezes. E depois desses fragmentos serem secos em estufa durante 24 horas, foi feita uma seleção em lupa dos melhores fragmentos para ir para a laminação. Aqui a gente tem 3 fotos que ilustram um pouco essa etapa de confecção das lâminas delgadas. E tem 2 pontos que valem ser ressaltados, que foi a seleção de fragmentos com faces retas na etapa de impregnação, para que esses fragmentos não saíssem no momento do desbaste, e que todo o processo de desbaste dessas lâminas foi realizado de forma manual. Ainda dentro de materiais e métodos, foi feita uma correlação bibliográfica com esses resultados, utilizando principalmente o relatório interno do projeto de agênesis do Instituto Lamir, elaborado pelo professor Almério. Lá nesse relatório, a professora Almério descreveu amostras laterais do mesmo poço e foi feita uma correlação com essas amostras, a fim da gente tentar entender e estabelecer índices de correlação entre as amostras laterais e os fragmentos de calha. Entrando na seção de resultados e discussões do projeto, aqui a gente tem a amostra da formação Ariri, final 3, desta profundidade, e a maior parte dos cristais aqui, eles se encontram como uma massa homogênea, de coloração castanha escura, preta em nicóides cruzados e cinza em nicóides cruzados. Essa massa homogênea se deu por causa da recristalização do sal num dia de temperaturas muito quentes aqui em Curitiba, e aí ele acabou derretendo. Então, apesar de estar comprometida as feições diagnósticas, a gente ainda consegue ver muitos cristais com hábito cúbico aqui da lita. Aqui, já na segunda amostra da final 129, dessa profundidade, ainda formação Ariri, a gente consegue ver cristais perfeitos de halita incolores em nicóides cruzados e isótropos em nicóides cruzados. Ainda nessa amostra, final 129, a gente consegue ver cristais de anidrita com essa birrefringência clássica em nicóides cruzados e clivagem perfeita. E aqui esse mineral, possivelmente gipsita, ela ocorre no meio dos cristais de halita, em proporções bem pequenas, tanto a anidrita como a gipsita, e tem essa coloração com essa birrefringência baixa aqui em nicóides cruzados. Então, buscando na bibliografia Yamamoto 2019, a gente pode falar que as amostras, os fragmentos de calha, têm uma correlação forte com o que tem realmente descrito na bibliografia. Yamamoto 2019 diz que a formação Ariri ela é composta por aproximadamente 80 a 90% de halita, e que os outros sais, como a anidrita e a gipsita, por exemplo, ocorrem em menores proporções, o que corrobora os resultados obtidos nos fragmentos de calha. Começando agora os fragmentos de carbonato com a formação barra velha e a amostra final 162, a gente tem aqui uma correlação limitada, porque não foram identificados esferolitos nos fragmentos de amostra de calha descritos. E já em França, 2018, descreve greenstones esferolíticos nas amostras laterais. Contudo, esse fragmento de carbonato com extinção divergente, quando a gente gira a platina do microscópio, ele poderia sim ser interpretado como um esferolito recristalizado. Outra característica que diverge um pouco das amostras laterais é a quantidade de fragmentos carbonáticos com micrita e mudstone compostos por micrita, o que não ocorre nas profundidades descritas das amostras laterais. E apesar de não ter uma correlação forte, há bastante similitude em relação ao cimento composto por sílica, que é presente tanto nas amostras laterais
como é bastante comum nos fragmentos de calha. Bom, aqui a gente tem a segunda amostra da formação Barra Velha, final 225, e a gente pode dizer que ela tem uma correlação limitada com as amostras laterais. Bom, a face Speckstone esferolítico recristalizado e cimentado por dolomita anédrica, ela não ocorre nesses fragmentos de calha. Pela questão desse cimento da dolomita anédrica, a gente até tem esferolitos nas amostras de calha, mas com essa dolomita euédrica ocorrendo entre eles. Também a face Speckstone com shrub cimentado por dolomita pode ser correlacionada com os fragmentos muito semelhantes a shrubs espáticos que ocorrem nessas amostras de calha. E já na face de 5.195 metros, aqui nas amostras de calha a gente tem fragmentos de rocha que podem ser correlacionadas com esses clastos de rochas vulcânicas que são encontradas aqui nessa profundidade. Ainda aqui na formação Barra Velha, na amostra final 227, a gente tem uma forte correlação entre os fragmentos de calha e as amostras laterais. Nos fragmentos de calha, a gente tem os fragmentos micríticos, eles ocorrem de forma predominante, e a gente pode interpretar eles como a matriz micrítica neomorfizada, que ocorre aqui nas duas amostras laterais. A micrita, ela também ocorre envolvendo esfirolitos e alguns shrubs recristalizados, e que também se correlacionam com a face de 5.181 metros. Paxton esfirolítico com micrita peloidal e pequenos cristais euédricos de dolomita. Além disso, também ocorre de forma significativa cristais euédricos de dolomita, como eu já disse que ocorre aqui, e alguns fragmentos micríticos com morfologia ovais que podem ser interpretados como possíveis peloides. Também há raros fragmentos de rocha que ocorrem nas amostras de calha, que podem ser correlacionadas aqui com esses clastos de rochas vulcânicas, que ocorrem aqui em 5.191 metros. Bom, iniciando as amostras da formação Itapema, a gente tem aqui a final 231, é a primeira e a única amostra que não tem nenhum tipo de correlação com as amostras descritas por França e com nenhum outro trabalho descrito para a formação Itapema. Não são encontrados nenhum fragmento com ostracode, que é uma característica principal deste intervalo aqui, e não predomina também nenhum outro tipo de bioclasto. Somente aqui nessa figura é possível ver um possível bioclasto, uma possível concha de pelecípode. Porém, quanto ao resto dos fragmentos, a gente tem esferolitos, temos carbonatos espáticos com esferolitos, a gente tem mudstone, temos fragmentos com sílica, com quartzo, a gente tem aquela micrita com dolomita euédrica, porém não tem a principal característica, que são os bioclastos descritos nesse início da formação Itapema. Então, seguindo aqui com as amostras da formação Itapema, a gente tem uma correlação limitada com os fragmentos de calha e as amostras laterais. A gente, o que condiz aqui, o que correlaciona, são esses fragmentos de carbonato, que tem os cristais pequenos, mas a gente também tem os cristais grandes, bem desenvolvidos, espáticos, e esses fragmentos carbonáticos, eles podem ser associados ao cimento calcítico, que são descritos nessas amostras laterais aqui, de 5.252 metros. Também a gente tem muitos bioclastos aqui nesse intervalo, o que não condiz tanto com não condiz com essas faces que não ocorrem bioclastos aqui. E aqui a gente tem faces mais argilosas, com esse mudstone.
Então, não condiz tanto. E a gente tem alguns poucos fragmentos de esferulitos que não condizem com a formação Itapema, que são característicos da formação Barra Velha. Então, a gente pode supor que esse fragmento veio de pelo menos 50 metros acima do intervalo que a gente está aqui analisando. Aqui, analisando a amostra final 250 desta profundidade de 5.262 metros a 5.265, a gente tem uma correlação forte com as amostras de calha em relação com as amostras descritas por França, de 2018. A gente tem, por exemplo, aqui esse fragmento bicrítico, ele pode ser relacionado a essas faces mudstone, que são compostos mudstone composto por micrita neomorfizada, nos dois casos aqui, nas duas profundidades. A gente também tem micrita que ocorre com quartzo do tamanho de silt, o que acontece aqui nessa face de 5.264 metros. Mudstone, composto por micrita neomorfizada, com quartzo do tamanho de silt. A gente também tem outras faces que ocorrem bastante nesse intervalo aqui desses fragmentos, que são esses peckstones compostos por bioclastos, conchas de ostracodes. E esse aqui, inclusive, ele tá cimentado por um carbonato. E pode ser, apesar da gente não saber se é dolomita ou se é calcita, a gente pode correlacionar com essa faces aqui de 5.267 metros. Peckstone dolomítico com ostracoides. Bom, agora aqui, rumando para o final, aqui a amostra 268 tem correlação limitada com as amostras as amostras laterais. Apesar das amostras laterais elas serem constituídas de bioclastos, principalmente de conchas de pelicípodes, os fragmentos das amostras de calha, elas não possuem bioclastos em abundância, apresentando apenas alguns fragmentos de conchas de pelicípodes substituídos por micrita. O que indica uma possível correlação com essas amostras são os fragmentos compostos por fragmentos de conchas de ostracoides e feições ovais semelhantes a pellets. Também ocorrem fragmentos de carbonatos, que podem ser interpretados como cimento de calcita equante, com cristais euédricos, como ocorre na amostra em 5.324 metros. É o cimento composto por mosaico de calcita, por exemplo. Aqui na amostra final 286 tem uma correlação limitada também com as amostras de laterais. Os fragmentos identificados nessa amostra são compostos predominantemente por fragmentos de carbonato intensamente micritizados ou argilizados. Porém, a gente lembra que não foram selecionados apenas fragmentos de carbonato para a confecção das lâminas. Então, é natural que não tenha essas faces de folheiro que acontecem aqui nas amostras laterais. Apesar disso, os fragmentos de carbonato observados nesse intervalo aparentam ter grande influência dessas faces mais argilosas, por isso a correlação limitada. Quanto às conclusões deste trabalho, se deram nos seguintes tópicos. A confecção de lâminas delgadas a partir de fragmentos de calha é sim viável e é uma excelente alternativa para regiões onde a amostragem de testemunhos e amostras laterais não é possível, seja pela viabilidade econômica ou pela complexidade de perfuração. Os resultados apresentados validam, então, o uso potencial de amostras de calha para estudos faciológicos. Através da descrição de lâminas delgadas, foi possível identificar faces e constituintes importantes das formações que compõem o pré-sal na Bacia de Santos. Também foi possível identificar índices de correlação para os intervalos estratigráficos estudados com amostras laterais do mesmo poço. Lembrando que a maior parte das amostras se deu com um índice de correlação limitado a correlação muito forte. Os resultados obtidos através dos fragmentos de amostra de calha não devem ser utilizados para estudos de detalhe,
podendo gerar interpretações errôneas em trabalhos mais detalhistas. E amostras de calha podem sim ser uma ótima ferramenta para estudos que abrangem grandes intervalos estratigráficos, pois é possível identificar as faces apresentadas em lâminas delgadas e mapear de uma forma geral as unidades litoestratigráficas. Bom, aqui as referências que eu utilizei na minha apresentação. E eu gostaria de dizer muito obrigada à Universidade Federal do Paraná pelo ensino gratuito e de qualidade, ao Departamento de Geologia, ao Instituto Lamur, onde eu realizei essa pesquisa, e a Shell Brasil, que financiou essa pesquisa junto ao Lamur e à FUNPAR. Obrigada.